Boa noite a todos e a todas. É com muito prazer que iniciamos a terceira noite da primeira edição do Congresso Brasileiro da Cultura Rio 2020. Um evento que está reunindo representantes de toda a cadeia produtiva da cultura do Brasil para debater todas as quintas-feiras do mês de agosto os desafios e soluções do setor diante da pandemia do Covid-19. Sabemos que os desafios são muitos, mas juntos poderemos compartilhar experiências, encontrar oportunidades e mobilizar numa aliança pela cultura do país. E nesse sentido, é mais do que justo agradecer à Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, através da Lei de Incentivo da Cultura do ISS, e ao patrocínio do Centro Universitário IBMR. Para mediar a primeira live de hoje, convido o jornalista especialista em carnaval, Robson Aldir, do site SRZD. E, Robson, seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, José Carlos. Boa noite a todos que estão acompanhando esta live, esse seminário virtual. Uma boa noite a todos que estão virtualmente acompanhando o nosso congresso. Para esta primeira live de hoje, trazemos como tema o futuro das festas populares, com o painel Carnaval, Perspectivas e Possibilidades, em que vamos discutir como o Carnaval 2021 será afetado e de que maneira as escolas de samba e os blocos vão carnavalizar o amanhã. Não esqueçam de enviar suas perguntas. A sua participação é muito importante para todos nós. Boa live a todos. Para compor a nossa mesa, apresento agora os debatedores desta primeira live. Solange Bichara, presidente do Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Mocidade Alegre, de São Paulo. Solange Bichara já está com a gente aqui na mesa. Tarcísio Zanon e Marcos Ferreira, carnavalescos do Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Viradouro, atual campeã do Carnaval Carioca. Marcos Ferreira e Tarcísio Zanon também participando desta primeira live. Rita Fernandes, presidente da Sebastiana, a associação que reúne os blocos carnavalescos da Zona Sul e do centro do Rio de Janeiro. Rita Fernandes também integrando a nossa mesa. E ainda Ana Paula Vilaça, secretária de Turismo, Esportes e Lazer do Recife. Ana Paula Vilaça também fazendo parte da nossa mesa virtual. Ainda contaremos com a participação especial do coordenador de cultura da FAMURS, Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, Vinícius Brito. Vinícius Brito é também radialista especializado em carnaval, além de compositor. Sejam todos muito bem-vindos aqui à live, a terceira edição da live do terceiro do Congresso Brasileiro da Cultura Rio 2020. O Congresso Brasileiro da Cultura Rio 2020 abriu os trabalhos na quinta-feira, dia 6 de agosto. A segunda mesa aconteceu no dia 13 de agosto. Hoje acontece a terceira mesa e a quarta e última mesa acontecerá na próxima quinta-feira, dia 27 de agosto. Eu dou boa noite a todos os participantes da mesa e aciono, em primeiro lugar, a nossa secretária do Recife, Ana Paula Vilaça, para que ela dê o seu boa noite e inicie a sua apresentação. Ana Paula, boa noite. Boa noite, Robson. Boa noite a todos. É um prazer estar falando aqui com vocês, né? A gente trocar experiências, trocar ideias, né? Que valorizem a nossa cultura, a nossa tradição, num momento tão desafiador. Então, eu queria agradecer mais uma vez esse convite, essa oportunidade, da gente falar um pouquinho da realidade aqui do Recife, né? O que é que a gente está vivenciando no momento. A gente sabe que essa pandemia, um dos primeiros setores a parar foi o setor de turismo, lazer, eventos, o setor cultural, e um dos últimos a retornar. Então, eu acho que é um momento de grandes reflexões, um momento extremamente desafiador para todos nós. A gente trouxe, né, primeiro vou me apresentar, sou Ana Paula Vilaça, estou como secretária de Turismo, Esportes e Lazer da Prefeitura do Recife, desde 2017,
venho trabalhando desde 2013 na Prefeitura do Recife, na empresa municipal, na empresa estadual de turismo, né, a empresa pernambucana de turismo, Impetu. Então, desde 2013 que venho trabalhando na questão do turismo, lazer, cultura na nossa cidade, juntamente com a Secretaria de Cultura, Fundação de Cultura, que estrutura aqui os órgãos que fazem a gestão da parte cultural e de eventos aqui na nossa cidade. Eu trouxe para vocês um pouquinho do que é o Carnaval do Recife, né, do que aconteceu esse ano em 2020. Eu acho que a maioria já ouviu falar, né? A gente, como bom pernambucano, que diz que tudo é o maior, o melhor, costuma dizer que é o verdadeiro carnaval de rua, o maior carnaval do Brasil, do mundo, né, com essa nossa mania de grandeza, mas realmente é um evento muito importante para a cidade, para os artistas pernambucanos, para atrair turistas e visitantes para a cidade, né? Movimenta toda uma cadeia econômica muito grande. A gente costuma dizer que o Carnaval do Recife começa assim que vira o ano, né? A gente já começa a fazer um carnaval democrático, popular, acessível para todas as idades, para todos os gostos. É um carnaval gratuito, né? Diferente de outras cidades que tem camarotes, que tem a compra de ingressos, a gente tem um carnaval de rua, né? Então, nosso carnaval, e aí eu pediria para colocar aí nossa apresentação, só para vocês terem uma noção, né, da grandiosidade, da importância do carnaval para a nossa cidade, e a partir do que a gente realizou esse ano, a gente refletiu um pouco, né, sobre esse futuro tão desafiador, né, que a gente está vivendo agora, principalmente para quem trabalha com cultura, lazer, turismo, eventos. Pode passar, por favor? Então, como eu disse, né, a gente trabalha com esse slogan, verdadeiro carnaval de rua do Brasil. Esse ano nós trabalhamos com o tema a criança, o circo e a cultura popular. Isso é muito forte aqui na nossa cidade, a valorização da cultura popular, né? Recife é conhecido por ser um destino de sol e mar, né, como todo o Nordeste brasileiro, mas o diferencial da nossa cidade é a nossa cultura, né? A música, a arquitetura, a dança, o teatro. Então, a gente tem uma tradição cultural muito forte. E aí, para vocês terem uma ideia do que é o Carnaval do Recife, a gente costuma dizer que é o maior festival de música a céu aberto, né? São 46 polos espalhados por toda a cidade. Então, são vários palcos e apresentações acontecendo simultaneamente. Para vocês terem uma ideia, esse ano foram mais de 3.250 apresentações. A gente costuma valorizar os nossos artistas, as nossas atrações. Então, a gente tem, diferente de outras cidades, né, a oportunidade de oferecer a cultura local, né? Então, não é música sertaneja, não é música baiana, é a cultura pernambucana que prevalece durante o nosso carnaval. Né? São mais de 1.100 artistas contemplados, então a gente tem uma contratação grande de artistas, né? Artistas os mais diversos, as orquestras de frevo, né? O frevo que é característico aqui do nosso estado, patrimônio imaterial, então as orquestras de frevo se apresentam, né, antes do carnaval, durante o carnaval, as agremiações carnavalescas, os blocos, então tem toda uma parte também de desfile, de apresentação, e os blocos de rua, né, cadastrados, né, porque existem aqueles blocos, né, que se organizam espontaneamente, saem pelas ruas da cidade. Então, a gente tem carnaval diferente, né, de outras cidades que existe um polo, um sambódromo, um local, a gente tem carnaval espalhado por toda a cidade. Pode passar. As atrações, né, para vocês terem uma ideia, né, então a gente tem 99% de atrações pernambucanas, né, Maestro Spock, Maestro Forró, Nena Queiroga, Almir Rush, André Rios, Gerlane Lopes, além de, claro, né, também grandes atrações nacionais, né, que se apresentam nos principais palcos, né, então esse ano a gente contou com a ilustre presença de Elza Soares, tem o Dia do Rock, então a gente tem Jota Quest, a gente tem o Dia do Samba, então a gente também recebe na nossa cidade artistas nacionais. Os homenageados, todo o carnaval, a gente tem os homenageados do carnaval, a gente passou a homenagear pessoas vivas, né, personalidades vivas, para que eles pudessem ter essa oportunidade de receber essa homenagem em vida. Então, foi o maestro Edson Rodrigues e o Bloco das Flores, que completou 100 anos esse ano. O Festival Rec Beat, né, que acontece no Recife Antigo, também, né, um palco para revelar novos talentos.
de conhecimento nacional também, ensaios abertos de maracatu, a gente tem concurso do Rei e Rainha do Carnaval, e esse ano nós fizemos um concurso de Rei e Rainha da pessoa com deficiência. Pode passar? As ações, né? Então, como é que a gente faz essa divulgação do Carnaval? Como eu falei, a nossa Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer. Então, a gente tem um papel, além de realizar, de organizar, junto com a Fundação de Cultura, de divulgar o nosso Carnaval. Então, a gente faz blitz nos principais shoppings e veículos de comunicação. A gente vai até os hotéis, né, onde ficam hospedados os nossos turistas, né, para que eles conheçam, de fato, o verdadeiro Carnaval de Rua, a programação do nosso Carnaval. Os principais atrativos turísticos da cidade, né? O que é que funciona durante o Carnaval, o que é que as pessoas têm a oportunidade de conhecer durante o Carnaval. A gente tem um projeto chamado Recife Mais Cultura, que acontece na Pracinha de Boa Viagem, toda quarta-feira, com uma apresentação cultural diferente. Então, a gente tem ciranda, coco, né, frevo. Durante o Carnaval, a gente contempla, né, as orquestras de frevo, então também é uma programação gratuita na Pracinha de Boa Viagem, que fica na Orla de Boa Viagem, na nossa praia. Né? A gente tem um projeto chamado Recife Antigo de Coração, que acontece no bairro histórico aqui do Recife. Então, antes do Carnaval, a gente já vem trabalhando aos domingos e feriados essa questão do Carnaval no Recife Antigo, no centro histórico da cidade. A gente faz também, a gente tem um projeto chamado Olha Recife, que é um projeto de sensibilização turística, que tem passeios a pé, de ônibus, de catamarã, e a gente fez um catamarã da folia, né, o Olha Recife da folia. A gente tem toda uma atenção com esse turista, com esse visitante. Então, desde que ele desembarca na nossa cidade, no aeroporto, no TIP, ele já é recebido por uma orquestra de frevo. E existe um baile beneficente que é organizado pela própria Prefeitura do Recife, antes, né, do Carnaval, que é o baile municipal do Recife. Esse ano foi o 56º baile. Pode passar? Ações digitais, né? Então, a gente vem investindo muito na questão digital, né? A gente sabe que hoje em dia as pessoas pesquisam, né, nas redes sociais, nos portais, na internet, para decidir o destino, para consultar a programação, o que fazer. Então, a gente tem toda uma cobertura do nosso Carnaval, né? A gente tem um Instagram que se divulga a cidade o ano inteiro, que é o @visiterecife, e aí eu convido vocês a seguirem o nosso Instagram, que trata dos eventos, da nossa cultura, dos nossos atrativos turísticos, né? Um Instagram bastante interativo, falando da nossa cidade. A gente sempre contrata um influenciador digital, nós já fizemos ações com Porta dos Fundos, com algumas personalidades, e também, né, para fazer essa divulgação nacional. Esse ano foi com Gretchen, e tivemos mais de 2 milhões de visualizações no perfil da cantora, através das redes sociais. Então, a gente vem investindo muito nas redes sociais. E para demonstrar, né, além dessa importância cultural que o Carnaval tem para a nossa cidade, o impacto econômico que esse evento também gera. Eu acho que num momento como esse é importante a gente demonstrar a importância das festividades para a economia da cidade, a importância do turismo para uma cidade, e é isso que a gestão do prefeito Geraldo Júlio vem fazendo, né? Investindo, né, nos eventos, no turismo, como um importante fator de desenvolvimento econômico da nossa cidade. Para vocês terem ideia, né, mais de 200 mil passageiros movimentaram o aeroporto. Hoje a gente tem o aeroporto mais movimentado do Nordeste, né, 100 voos extras durante o Carnaval, pessoas que chegaram através do terminal integrado de passageiros, né, pelo TIP de ônibus, né, então um aumento de 11% em relação a 2019. A ocupação hoteleira, esse dado ele é fundamental. A gente registra 98% de ocupação hoteleira, alguns hotéis registrando 100% de ocupação hoteleira. Então, mostra que o Carnaval vai além de uma festa, né, de um evento, da animação, da alegria, do colorido que caracteriza o nosso Carnaval. Vai também, ele faz essa geração de renda, essa distribuição em toda a cadeia produtiva do turismo. Então, isso é fundamental, é um evento que realmente é o evento mais importante para a nossa cidade. Né, o turista, ele, em média, fica 4,3 dias, e a gente faz uma central do Carnaval
né, que é um equipamento da prefeitura com vários serviços e com uma praça de alimentação. Então, a gente constrói esse equipamento no centro histórico, né, uma estrutura provisória no Centro Histórico do Recife, que é o nosso principal polo, né? Como eu falei, são 46 polos espalhados pela cidade, mas o principal é no Recife Antigo, o palco do Marco Zero, o palco da Praça do Arsenal. Então, a gente tem vários palcos no Centro Histórico, e essa central do Carnaval, ela é um ponto de referência para o folião, então ele vai encontrar serviços, caixa 24 horas, serviços de alimentação, achados e perdidos, serviços de saúde, é um ponto de referência para o folião que venha curtir o Carnaval do Recife. Empreendedores, né? Então, além da economia formal, da hotelaria, dos bares e dos restaurantes, a gente tem também vários empreendedores que trabalham durante esse período no Carnaval, né? Então, são alguns números aí, 214 empreendedores que são cadastrados pela prefeitura, cerca de 166 barracas oficiais que vendem alimentação, que vendem produtos, né, de cabelo, de fantasia. Então, é um período que o comércio da cidade é bastante aquecido em função do Carnaval. Pode passar? Aí são os atendimentos ao turista, né? Os CATs são os nossos centros de atendimento ao turista, né? Então, a gente fez mais de 1.300 atendimentos a turistas nesses pontos de atendimento ao turista, né? Então, a gente tem atendentes bilíngues, né? Para vocês terem uma ideia dos destinos, né, que a gente mais recebe, de onde essas pessoas vêm, né? São Paulo em primeiro lugar, Ceará e Rio de Janeiro, e internacional, Argentina, Chile e França. Então, a gente recebe turista do mundo inteiro durante o nosso Carnaval. Aí essa imagem, né, como eu disse, o nosso tema esse ano, a gente trabalhou com a temática do circo, então o nosso palco principal, que é o do Marco Zero, se transformou numa grande tenda de circo, né? Além dos vários serviços que são ofertados, né, pela prefeitura e governo, né, a gente tem, para vocês terem uma ideia, cerca de 6 mil pessoas envolvidas, né, em toda essa operação e logística do Carnaval, né? Serviços de saúde, de mobilidade, a gente tem um Expresso da Folia, que é um ônibus que sai dos principais shoppings da cidade, levando as pessoas até os principais pontos de folia, né, fazendo com que as pessoas deixem o carro em casa, utilizem o transporte público, além da questão da acessibilidade, que ela é bastante considerada. A gente faz um carnaval democrático, um carnaval para todos, então a gente tem intérpretes de Libra, a gente tem áreas reservadas para cadeirantes, para pessoas com necessidade especial, então a gente trabalha bastante a questão da acessibilidade para que a gente, de fato, faça um carnaval para toda a família. E aí, né, esse ano a gente considerou que foi o maior carnaval da história da cidade, em termos de número de pessoas, de impacto econômico, de número de turistas recebidos. Então, a gente começou o ano muito bem, né, muito feliz em realizar uma festa tão grandiosa, com bastante tranquilidade, com bastante segurança, né, com os serviços públicos funcionando perfeitamente. E aí a gente se depara logo após o Carnaval com essa pandemia, né? E aí foi um desafio gigantesco para a gente, né, que trabalha, né, como gestor público, para a gente acostumada, né, a gente acha bonita essa imagem, né, das pessoas na rua, das pessoas aglomeradas, quanto mais gente a gente fica mais feliz, e de repente a gente se viu pedindo para as pessoas ficarem em casa. Então, para quem trabalha com evento, com cultura, foi um desafio enorme para a gente, né? Como é que a gente ia tratar as questões culturais durante a pandemia, como é que a gente ia divulgar o nosso destino durante a pandemia, já que o primordial era salvar vidas, era cuidar da saúde das pessoas. Então, a gente fez uma série de ações, né, desde o nosso portal e do nosso Instagram, o Visit Recife, para que a gente continuasse falando da cidade, mas dessa vez de uma forma virtual. Então, nós fizemos, né, vídeos, filmes, livros que foram escritos sobre a nossa cidade, jogos interativos, fotos diversas, para que as pessoas continuassem, né, sonhando, usufruindo com a nossa cidade, sem sair de casa. E, como consequência disso, que a gente traz aqui também para a mesa, né, para mostrar que a gente conseguiu, eu acho que foi uma das poucas cidades do Brasil a fazer um São João digital. A gente estava, né, na dúvida, né, como ia fazer, se faria o São João, se deixaria de fazer, né, a gente teve um corte grande de orçamento, a Prefeitura do Recife construiu 7 hospitais de campanha,
né? E aí a gente estava sem orçamento, mas a gente entende o poder, a importância da cultura para a nossa cidade. Então, nós fizemos um São João digital, né? Foram 2 lives que foram gravadas com artistas regionais, né? No dia de São João e no dia de São Pedro, no sítio da Trindade, que é o local onde a gente habitualmente realiza o nosso São João. E fizemos também, a gente tem um equipamento aqui, como se fosse um trio elétrico, só que é uma frevioca, né? Parece um trio elétrico, mas parece também um bondinho antigo. Ele é um equipamento, é um carro, né? Que leva a música até a casa das pessoas. Então, a gente fez um São João, nós colocamos os nossos artistas na frevioca, que se transformou numa forrovioca, né? E percorremos as ruas da cidade. E eu confesso que foi algo realmente muito marcante, porque foi no auge da pandemia, né? A cidade teve lockdown, e as pessoas das suas varandas, sem sair de casa, puderam assistir os nossos artistas passando na frente da sua casa. Então, Ana Paula, me permita uma pergunta nesse momento que você está tocando nesse assunto tão importante. Rapidamente, numa frase, depois dessa grande apresentação que você fez, a gente constatou realmente a importância do Carnaval do Recife, o impacto cultural que tem o Carnaval do Recife para todo o Brasil e para o mundo. Eu quero saber de você e dos integrantes da mesa também, rapidamente você numa frase para eu poder passar a palavra para a presidente Solange Bichara, da Mocidade Alegre. Você vê o Carnaval do Recife ameaçado pela pandemia ou você enxerga futuro? Não, sem dúvida, né, a gestão municipal ela é preocupada em salvar vidas, em assegurar a saúde das pessoas. O Carnaval, assim como todas as cidades, requer um planejamento prévio, né, de longo prazo. A gente está pronto, a gente está com tudo organizado, diferente de algumas cidades que têm as especificidades das escolas de samba, que requer ainda um tempo maior, né, por conta dos carros alegóricos, das fantasias. A gente ainda não se posicionou oficialmente sobre ter ou não carnaval. Mas eu estava dando o exemplo do São João para dizer que a gente vai precisar se reinventar, né? E é esse o nosso desafio. Então a gente está pronto para executar um carnaval presencial, mas, ao mesmo tempo, né, a gente está aguardando as questões de saúde para se posicionar. Bom, então eu vou passar a palavra agora para a presidente Solange Bichara, da Mocidade Alegre, escola de samba tradicionalíssima do Carnaval de São Paulo, para ela dar para a gente um panorama desse cenário na Folia de São Paulo. A gente viu, através da explanação da Ana Paula Vilaça, o impacto disso no Nordeste, não só no Carnaval, mas principalmente o São João, que foi cancelado, é um evento assim que está gerando fortes impactos econômicos em diversas cidades do Nordeste, e o Carnaval já está gerando também inúmeras consequências. Em São Paulo, presidente Solange, qual é o cenário de momento e qual é a perspectiva de futuro? Vamos pedir para abrir o microfone da presidente Solange Bichara. Não está entrando o áudio dela? Desculpa. Noite, Solange. Boa noite a todos, é uma honra estar participando com vocês aí, um abraço a todos meus amigos, parceiros, valeu, gratidão pelo convite. Bom, olha só, São Paulo, na realidade, o nosso carnaval seria em fevereiro, né? Aqui em São Paulo, a gente já deu uma largada diferenciada, né? Por conta, nós sabemos, sim, e claro que esperamos que a vacina saia, porque vai ser muito difícil, sem vacina, ter um carnaval da forma como se tem todos os anos. Aí é realmente se reinventar, não tem jeito. Porém, aqui, nós já tivemos uma primeira conversa com o prefeito, né, o atual prefeito, Bruno Covas, né, e também com o governador, e já saiu nas mídias que está confirmado o Carnaval de São Paulo. No primeiro momento, ele foi transferido para maio, né? E caso não consigamos fazer em maio, seria em julho, porque junho já existe as festas juninas e é uma forma da cidade arrecadar, já tem eventos organizados e marcados. Então, nosso carnaval seria em outra data, né? Isso numa conversação aqui, já foi até anunciado aqui em São Paulo, já demos matérias, já falamos sobre isso.
A prefeitura daqui, ela já sinalizou que ela vai aportar o carnaval, né, uma verba que já está destinada, já estava tudo organizado na pasta desse ano, e já com essa prévia dessa verba para o carnaval. O que indifere, e deixar bem claro, de verba de saúde, porque às vezes a pessoa, poxa, está dando para o carnaval. Gente, cada verba é destinada para o seu destino, né, e ela atende às suas demandas, né, porque senão as pessoas falam, tirou verba da saúde para dar para o carnaval, e enfim, não é isso. Até porque a nossa preocupação hoje são vidas, né, não é diferente de ninguém. É que, diferente da minha amiga secretária Ana Paula, o nosso carnaval é mais para frente. Porém, o espetáculo é lá na frente, né? O organizacional, ele é agora, né? Nós terminamos um carnaval e iniciamos outro. Então, para que se haja o espetáculo, é necessário que a gente comece a trabalhar agora. Então, nós demos esse final de prazo de agosto, né, para que a gente pudesse iniciar. Temos uma outra situação, que eu acho que é a mesma dos meus amigos aí do Rio de Janeiro, que a gente tem a verba de transmissão, que é uma das coisas que sai antecipadamente para que a gente possa começar a trabalhar, e isso a gente ainda está em tratativas de negociação, porque existe um contrato vigente, né, acho que tanto para São Paulo quanto para o Rio, e nós estamos em tratativas com a emissora, que é a nossa parceira de carnaval, né? E, graças a Deus, uma tratativa também positiva, com atenção e tudo mais. Então, para nós, a gente está tendo essa dificuldade, sim, por quê? Não está havendo movimento nas quadras, não podemos movimentar o nosso público, a nossa comunidade, não da forma como gostaríamos, né? Agora, estamos nos reinventando também através de lives, através de outros tipos de organizacional, para que possamos estar em evidência e atender realmente a comunidade, não só da minha, como de todas as outras agremiações, né? Isso no geral. E no impacto, eu acredito que São Paulo veio numa crescente muito grande. Nós tivemos uma diferença muito grande do Carnaval de 2019 para 2020, com um público de 40,9% maior que os outros anos. Então, a gente impactou, a gente acredita que nesse impacto de 310 milhões para a cidade. E em ano de 2019 foi 220 milhões. Subiu muito a nossa relação e o nosso espetáculo no geral. Então, acreditamos que para o próximo ano não seria diferente caso não houvesse a pandemia. Agora, nós estamos nos reinventando e lembrar que a cada dia é um novo cenário. A cada dia aparece uma nova situação. É uma vacina, é isso, é aquilo. Então, temos fé, estamos na esperança e acreditamos que vai acontecer, que vai dar tudo certo. Maravilha, tá aí a presidente Solange Bichara, da Mocidade Alegre. Daqui a pouco, eu vou chamar a Rita Fernandes, da Sebastiana, porque eu sei que ela tem uma resposta muito importante para dar para o Carnaval do Rio de Janeiro. A gente sabe o impacto do Carnaval de rua no Rio de Janeiro. Só o Cordão da Bola Preta reúne mais de 1 milhão de pessoas na rua, e tem bloco da Anitta, esses blocos novos, contemporâneos, né? Bloco da Anitta, bloco da Ludmilla, que arrastam multidões, e a Rita tem algo importante a falar sobre isso. Mas antes, Rita, me permita conversar primeiro com o Marcos Ferreira e o Tarcísio Zanon, são os campeões do Carnaval do Rio de Janeiro 2020 pela Unidos do Viradouro, e eles também têm algo muito importante a falar, porque as escolas de samba do Rio, elas vêm enfrentando uma crise muito severa, extremamente severa, especialmente a partir de 2017, quando dos terríveis acidentes da Avenida Marquês de Sapucaí. Ali abriu um período de dificuldades para as escolas de samba do Rio muito grande. Eu acompanho o Carnaval há 40 anos, eu estudo o Carnaval desde a década de 30, o Carnaval sempre foi o Carnaval das escolas de samba, né? Sempre foi um segmento permeado por crises, historicamente permeado por crises, mas igual a essa não há registro. Igual a essa não há registro. As escolas de samba do Rio de Janeiro estão vivendo uma crise institucional, uma crise moral
e uma crise financeira. Quero dar boa noite ao Marcos Ferreira e ao Tarcísio Zanon e saber deles como é que vocês estão enfrentando tudo isso, ainda ao sabor de um título. Boa noite para os dois. Boa noite, Robson. Boa noite a todos. É um prazer estar falando com o Carnaval do Brasil, né? Essa iniciativa de olhar o nosso Carnaval brasileiro como foco das manifestações de tudo que acontece de bom para o nosso país, da alegria do nosso povo, é perfeita, né? E vislumbrar o futuro no momento que a gente está vivendo essa pandemia que ninguém esperava, né? Que ocorreu de maneira muito repentina, após justamente o Carnaval de 2020, né? A gente sabe a importância que as escolas de samba têm no Rio de Janeiro, tanto culturalmente, economicamente e socialmente. A Viradouro, por exemplo, ela tinha 350 famílias, né, 350 profissionais durante praticamente todo o ano que trabalhavam, levavam o seu pão para suas casas, né? E vislumbrar esse futuro hoje, esse presente que a gente tem visto, que, por exemplo, aqui no Rio, as escolas ainda não estão se preparando, né? A gente sabe, como a Solange falou muito bem, que o Carnaval ele começa na quarta-feira de cinzas. Então, a gente hoje nós temos uma cidade de samba parada, principalmente por falta de apoio do governo público, né? Isso é um fato que já vem recorrente há 3 anos. Mas que as escolas têm se superado, né? Têm procurado fazer brilhantes desfiles e, basicamente, hoje a gente não tem uma posição oficial da prefeitura e das escolas. Vai haver ainda uma reunião agora na segunda semana de setembro na Liga para definir esse futuro desse próximo Carnaval, né? De quando vai acontecer. O que nós estamos fazendo no momento é tocando os projetos de casa. Acredito todos os dirigentes, né, junto com as suas direções artísticas, e vislumbrando esse futuro do que pode acontecer, né? A gente ainda não é muito prematuro ainda para dizer. A gente imagina que o Carnaval de Fevereiro já não vai mais existir por questões públicas, né, sanitárias e de tempo também, porque ano passado, nesse período, a Viradouro já estava decorando 3 carros. E esse ano a gente ainda não iniciou a parte de desmonte das alegorias, né? A confecção dos primeiros protótipos. Mas a data limite vai ser agora a partir de setembro, que nós vamos ter o veredito, digamos, pré-oficial da Liesa, né? A Liesa tem, claro, se colocado a favor da sociedade. As escolas se uniram para construir, confeccionar EPIs, máscaras, né? Fazendo campanhas de arrecadação de alimentos para as comunidades do Rio de Janeiro, não só das escolas de samba. Então, nesse momento, as escolas se mostram a importância que elas têm perante a nossa sociedade carioca, né? Bom, eu vou passar a palavra para o Tarcísio, porque o Marcos Ferreira e o Tarcísio Zanon, eles são os representantes artísticos dessa mesa virtual, né? A gente tem administradores aqui compondo a mesa, mas da área artística nós temos, da área de criação, né? Temos o Marcos Ferreira e o Tarcísio Zanon. E a gente sabe que os profissionais da criação são, antes de tudo, grandes figuras que são muito ligadas à causa humana. Há muita sensibilidade no trato de certos contornos de crise, de relações humanas, e a gente sabe o quanto isso afeta a figura do criador. No caso aqui do Carnaval, o criador é o carnavalesco das escolas de samba. Então eu quero saber de você, Tarcísio, o seguinte: como é que você está lidando com esse momento de dificuldade? Como é que fica o teu coração, a tua sensibilidade, o teu sentimento ao se deparar com as dificuldades dos profissionais que estão no barracão, que são da sua equipe, da equipe de trabalho, de construção, e, ao mesmo tempo, ter que se constatar com a sua obra que não anda? São 2 momentos difíceis de sensibilidade que tem que lidar nesse momento. A obra que está lá inacabada e a dificuldade humana do seu pessoal. Como é que seu coração está lidando com isso tudo, Tarcísio? Bom, primeiramente, boa noite, Robson, boa noite a todos. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui conversando, trocando um pouco
de conhecimento sobre cultura e sobre carnaval, né? Desse momento tão difícil que a gente está passando. E por falar em sensibilidade, foi exatamente a partir desse sentimento que a gente decidiu o nosso enredo para o próximo ano. Nem todos sabem, mas a Viradouro vai trazer um enredo que fala sobre o carnaval de 1919, que foi o carnaval pós-pandemia, pandemia da gripe espanhola e a Primeira Guerra Mundial, e foi considerado por grandes intelectuais como Rui Castro como o maior carnaval do século. E por que falar disso? Falar disso porque exatamente a gente tem sentido do público e a gente tem recebido diariamente do público mensagens e pesquisas de que as pessoas estão se sentindo acalentadas por saber que há 102 anos atrás a população do Rio de Janeiro conseguiu se reinventar, se reestruturar e conseguiu fazer o maior carnaval do século pós uma pandemia. O nosso sentimento hoje, Robson, é um sentimento de esperança, e é o que a gente tem levado, inclusive nesse enredo. Levar esperança para a nossa equipe. É claro que, por mais que a gente faça live solidária, por mais que a gente faça campanha solidária, por mais que a gente doe um pouco do que a gente tem, ainda não é o suficiente, porque existe uma desorganização estrutural no carnaval que levou a esse momento de pandemia as pessoas não estarem prontas para passar por isso. Então, eu acho que, nesse momento, a gente precisa pensar no futuro e como a gente vai se reorganizar para que que a cultura não venha a perecer em próximos momentos de dificuldade, né? Que a gente não venha depender do poder público somente, que a gente não venha depender da verba que vem da Rede Globo, enfim. A gente tem lutado com esse sentimento e feito o máximo que a gente pode fazer, nos organizando, fazendo um carnaval, construindo um carnaval flexível, porque a gente não sabe a quantidade de alegorias que vão ter, então a gente está projetando tudo dentro desse prisma, e mais, a gente está projetando um carnaval artesanal, porque a gente não sabe se vai ter produtos oriundos da China ou de outros lugares, porque a gente sabe que vai ter dificuldades com produtos, e dessa forma a gente conseguir trazer mais mão de obra para o nosso barracão, para que as pessoas possam ter a sua retomada econômica, né? Pois é, realmente uma situação extremamente difícil, né? Que os profissionais estão vivendo, para que o público, o internauta que está acompanhando essa mesa virtual possa entender o tamanho da dificuldade. Aqui no Rio de Janeiro, há profissionais do carnaval que trabalham com carnaval já há muito tempo, de forma remunerada, que vivem disso, da produção do desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. Essas pessoas, muitas delas, estão com salários atrasados, alguns não receberam pagamento sequer de dezembro do ano passado. De outras escolas, há pessoas com salários atrasados pós-carnaval, receberam até fevereiro, março já não receberam mais, e aí as consequências começam a acontecer. Nós temos informações de pessoas com dificuldade para pagar o aluguel, já com ordem de despejo já encaminhado, gente com dificuldade para pagar pensão alimentícia, com mandado de prisão expedido por causa disso, porque não está conseguindo pagar pensão alimentícia porque não tem de onde tirar dinheiro. Realmente é uma situação muito difícil. Nós vamos aprofundar ainda mais esse assunto, mas antes eu vou chamar aqui mais uma participação especial. Eu anunciei aqui na abertura da live e chegou o momento dessa participação especial. É do coordenador de cultura da FAMURS, a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, o Vinícius Brito. O Vinícius Brito é também radialista especializado em carnaval, além de compositor. Então vamos saber do Vinícius como é que está o cenário no sul do país. Já tivemos um panorama aqui do Nordeste com a Ana Paula, tivemos um panorama de São Paulo com a presidente Solange Bichara, Rio de Janeiro com Marcos Ferreira e Tarcísio Zanon, e agora o Vinícius Brito se integra à nossa mesa virtual. Alô, Vinícius, boa noite. Qual o panorama do carnaval no sul do país?
Boa noite, Robson. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar cada um de vocês. O Robson, que eu acho que nunca conversamos, mas já nos cruzamos lá nas cabines de imprensa da Sapucaí algumas vezes. Diversas vezes, eu diria, né? Diversas vezes durante os carnavais, que a gente sempre está presente por lá. Presidente Solange, que eu também conheci aqui em Porto Alegre, num seminário onde ela encantou a nossa capital, falando sobre gestão do carnaval, juntamente com o Mestre Sombra, foi muito bacana. A Ana Paula Vilaça, que eu não conhecia ainda, mas quero convidá-la para vir a Porto Alegre, juntamente com a Rita Fernandes, porque aqui em Porto Alegre nós temos o bloco Galo de Porto, um bloco inspirado no Galo da Madrugada, que canta a música do Recife, a música de Pernambuco. Então tem bloco e tem bloco de Recife. Acho que a Rita e a Ana Paula vão se divertir aqui no nosso carnaval. E ao Marcos Ferreira e ao Tarcísio Zanon, meu grande abraço. Este ano nós tivemos a alegria de ir lá na Rádio ABC, na cabine da rádio, entregar aos dois o troféu de campeão, né, do carnaval. A Rádio ABC entregou o troféu à Viradouro e à Imperatriz Leopoldinense, e eu fiquei muito, muito feliz quando a Viradouro mandou lá na cabine os carnavalescos. Claro que é natural, e adoraria em São Paulo entregar um troféu ao presidente Solange, mas entregar para os artistas é algo que nos encantou, nos emocionou, e tenho certeza que a Viradouro guarda esse troféu em um lugar muito especial. Muito obrigado pelo convite. E aqui no Rio Grande do Sul as dificuldades são muitas, né? Falando especificamente das festas populares, até para localizar, é importante saber que o Carnaval de Porto Alegre, por exemplo, é um carnaval muito tradicional. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, esse aqui é o livro, tá? Que contou, livro lançado no ano passado, os 60 anos da Escola de Samba Imperadores do Samba. Escola de Samba do meu coração, eu tenho a honra de ser um dos autores desse livro. Essa escola foi vice-campeã em 2020 porque perdeu para Bambas da Orgia, que contou na Avenida os seus 80 anos. Então, isso já mostra a tradição, a força do carnaval em Porto Alegre. Tradição que se repete nas cidades de Cruz Alta, né, que é a terra de Érico Veríssimo, para localizar a todos, e no Carnaval de Uruguaiana, que talvez aí para fora do Rio Grande do Sul seja o mais badalado, né, porque foi o primeiro carnaval a inventar sair da data, ser fora de época, e isso foi atraindo diversos sambistas do Brasil inteiro, inclusive o Igor Sorriso, intérprete da Mocidade Alegre, que já está quase uma década na Ilha do Marduque e já é um cidadão uruguaianense. Então, essa é a situação. Em Porto Alegre, muito difícil a situação do carnaval, não de hoje, imagino como está hoje. Mas o atual prefeito, Nelson Marquesan Júnior, quando se elegeu há 4 anos, cortou, já no primeiro ano, 100% da verba do carnaval. Não foi como o Crivella, que foi cortando aos poucos, né, mas também cortou. O prefeito Marquesan tomou a decisão aqui de, no primeiro ano, depois de 60 anos de subvenção pública, cortar 100% da verba do carnaval. Em 17, o pessoal conseguiu patrocínios e realizou o carnaval. Em 18 não foi possível, não tivemos carnaval em 18. Em 19 e em 20 tivemos, mas com muita dificuldade, um carnaval de qualidade menor, improvisado, até comovente pela mobilização, mas infelizmente não foi o mesmo carnaval. E no momento, a nossa mobilização aqui, inclusive na FAMURS, que é a Federação dos Municípios, onde eu atuo, onde trabalho como coordenador de cultura, é fazer não só as escolas de samba, mas que os segmentos culturais acessem a Lei Aldir Blanc. O nosso trabalho grandioso no momento é na operação da Lei Aldir Blanc. A FAMURS, que é a Federação dos Municípios, é importante contextualizar, o movimento municipalista nasce no Rio Grande do Sul. Eu estou aqui agora, nesse momento, na sede da FAMURS, onde nasceu, por exemplo, a CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios. Então, a gente faz uma interface diária com os 497 municípios gaúchos para que todos os trabalhadores da cultura possam acessar o quanto antes a Lei Aldir Blanc. Demorou a sair a regulamentação, saiu só na terça-feira, mas a gente espera agora que a gente consiga operar e que as escolas de samba de Porto Alegre, de Cruz Alta, de Santa Maria, de Pelotas, possam acessar a Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. É um trabalho que a gente vem fazendo diariamente em contato com as prefeituras, né, pedindo que elas se sensibilizem com isso e que se valorize a cultura, né? É muito importante que a gente convença. Eu sempre tenho dito, todos nós que somos apaixonados pela cultura, temos motivos sentimentais, temos motivos identitários, temos os mais lindos motivos antropológicos, sociológicos, para compreender que tem que se investir em cultura. Mas, às vezes, para convencer a população, para convencer o gestor público, a gente tem que ir para a tabela do Excel. Dizer e deixar claro que a cultura gera receita, a cultura gera emprego, gera renda, inclusive na apresentação da Ana Paula isso ficou muito claro, o que falar do Carnaval do Rio de Janeiro, da dependência que o Carnaval do Rio de Janeiro tem, que a economia do Rio de Janeiro tem do seu Carnaval, tanto de escola de samba como de blocos, né, nos hotéis, em toda essa cadeia produtiva provocada pelo Carnaval. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, e com isso eu já encerro minha participação,
O Rio Grande do Sul, ano passado, fez uma pesquisa, a Secretaria de Planejamento, em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura, que indicou que no Rio Grande do Sul nós temos mais de 130 mil pessoas com empregos formais, CLT, no ramo da cultura, no setor da cultura. É mais do que o setor coleiro calçadista. Muitas pessoas falam, né, lá no Rio Grande do Sul tem um setor coleiro calçadista, que é muito forte, que gera emprego. A cultura gera mais. Além disso, são 48 mil microempresas individuais, microempreendedores individuais, também ligados à área da cultura e da economia criativa. Há pesquisas também que falam que pelo menos 7% do orçamento das famílias são investidos em cultura, indo no cinema, indo no teatro, indo na escola de samba. Então, a gente tem que buscar isso, convencer a população que a cultura ela é rentável, que a cultura ajuda a pagar o remédio que falta no hospital, ajuda a pagar o caderno que falta na escola. Não é gasto, é investimento. Primeiro lugar que se fosse gasto, deveria haver, porque faz parte da nossa identidade. Mas, além disso, dá retorno e a gente tem que saber explorar. Por fim, aproveitando também a presença da Ana Paula e provocando ao Tarcísio e o Marcos Ferreira, eu imagino que eles tenham a mesma percepção. Eu acho que o Rio de Janeiro, e eu falo isso com muita tranquilidade, muito amor, porque apesar de ser gaúcho, de estar aqui com 8 graus nesse momento aqui em Porto Alegre, mas é que o ar-condicionado quente está ligado, por isso que eu estou só de camisa, eu acho que o Rio de Janeiro tem que aprender a explorar mais a marca do carnaval. E eu tive esse choque quando eu fui a Buenos Aires, que na hora que tu pisa no aeroporto de Ezeiza, até o último dia, a cada esquina o tango é jogado no teu rosto. Eu acho que o Rio de Janeiro tem que transformar a cidade do samba num polo de turismo. Eu acho que o Rio de Janeiro tem que permitir que a pessoa chegue no hotel e seja muito simples para ela ligar um telefonema e leve numa van para a Quadra do Salgueiro, da Portela, da Viradouro. Então, acho que o Rio tem que colocar o turismo e a cultura juntos e fazer disso um negócio, porque não há nenhum pecado pensar dessa forma em relação ao carnaval. E uma brincadeira para encerrar de fato agora, o Marcos Ferreira e o Tarcísio Zanon, eles foram premonitórios, né? Porque a gente está ensaboando a mão e até hoje a gente não parou. Ensaboa. Parabéns pelo trabalho maravilhoso de vocês. Muito obrigado pela participação. E vamos acreditar. Se tiver carnaval em maio, em junho, em setembro, contem comigo. Eu vou. E eu estou adorando a possibilidade de São Paulo e Rio serem em épocas diferentes. Porque daí eu vou poder conhecer, enfim, o lindo Carnaval de São Paulo, os desfiles maravilhosos da Mocidade Alegre. O meu grande beijo, meu grande abraço. E contem sempre comigo e parabéns pelo Congresso. Maravilha, tá aí o Vinícius Brito dando panorama para a gente do Rio Grande do Sul. Agora sim eu vou dar uma boa noite à Rita Fernandes, da Sebastiana. A Sebastiana, para quem não sabe, é a associação que representa os blocos do Carnaval de Rua da Zona Sul e do Centro do Rio de Janeiro. E a Rita Fernandes, acima de tudo, de representar essa região da cidade, ela é uma voz muito ativa do Carnaval como um todo do Rio de Janeiro. Você me perdoe ter deixado você, uma dama elegantíssima, não é um ato de deselegância da minha parte, Rita. Como a última para fechar essa primeira parte da rodada, da primeira rodada aqui da nossa mesa virtual, mas é por um motivo específico que eu deixei você por hoje, porque você possivelmente pode nos dar a grande notícia desse momento, dessa mesa virtual. A Rita Fernandes, numa entrevista recente à TV Globo, disse que ainda não tinha tomado a decisão se seria a favor ou contra o adiamento do carnaval, precisava amadurecer o pensamento. A Rita já antecipou, inclusive, que o melhor dos mundos para o carnaval do Rio de Janeiro, que é a aglomeração, carnaval de rua como um todo, né? Que é a aglomeração, que fosse o cenário da vacina, que surgisse a vacina. Mas até aqui a gente está caminhando já para o final de agosto, já estamos na segunda quinzena de agosto, não há notícia concreta sobre a existência da vacina. Rita Fernandes, boa noite. Já fez o seu pensamento? Você é a favor do adiamento do Carnaval do Rio de Janeiro ou não, Rita? Oi, Robson, tudo bom? Boa noite. A gente esteve junto outro dia num debate, né? Foi super bom. Boa noite. Obrigada, Zé Carlos, pelo convite. Boa noite, presidente Solange, secretária Ana Paula, os meninos Marcos e Zanon, premiadíssimos esse ano. Bom, eu vou falar de uma outra perspectiva, né, completamente diferente de quem faz o carnaval de escola de samba. E, de verdade, Robson, eu já tinha dado o nosso parecer. O nosso parecer, porque eu falo nosso, porque eu converso, dialogo e represento
o Fórum de Blocos de Rua do Rio de Janeiro, onde a gente tem representantes de todas as regiões da cidade, Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste, Barra, Santa Teresa, Centro. Então, a gente tem um espaço, um fórum de discussão, um espaço onde a gente já consensuou que sem a vacina não tem a menor condição de fazer carnaval de rua. Então, o que nós estávamos, na verdade, aguardando era para ver se haveria uma possibilidade dessa vacina surgir num tempo hábil, num tempo que todo mundo pudesse estar vacinado, pelo menos a maioria da população, e que a gente não sofresse nenhum risco. Existe uma pressão muito grande, principalmente das áreas ligadas ao turismo, para que a gente faça o carnaval, porque também sabemos da importância da representação do carnaval para a economia da cidade, né? E não é só aqui no Rio de Janeiro, é no Rio de Janeiro e em todas as cidades representadas aqui. A gente sabe que é uma economia que não é apenas no carnaval, é uma economia do ano inteiro. A gente agita essa economia. Desde que vira o carnaval, a gente já começa, tanto as escolas de samba quanto os blocos, a gente começa a fazer ensaios, lançamentos de camiseta, lançamentos de música, gravações, né? Que, para além da nossa questão financeira, e que é muito importante, principalmente para quem vive disso, trabalha para os trabalhadores da cadeia produtiva do carnaval, é muito importante também para essa rede de sociabilidade que o carnaval é e que ele representa, né? E quando essa trama ela se desfaz, a gente tem perdas imensas, não só do ponto de vista da economia, que vai ser imensa realmente, mas também do ponto de vista simbólico, identitário e das tramas sociais que são muito costuradas através e por meio da cultura, seja ela o carnaval, as quadrilhas, mas aqui no caso o nosso tema é o carnaval. Então, assim, sabemos que a perda será grande por esse ponto de vista. No entanto, o carnaval de rua, que é o carnaval que eu represento, e que eu dialogo, por exemplo, com São Paulo. Eu sei que o Zé Cury, do Fórum de São Paulo, está aí na nossa audiência, eu sei que o pessoal do Cariri de Olinda também está na nossa audiência. Aliás, o Cariri, né, Ana, vai fazer 100 anos, né? Vai completar 100 anos agora em 2021. E aí, assim, eu tenho conversado com Belo Horizonte, tenho conversado muito com São Paulo, tenho conversado com Recife, Salvador e Olinda, com as cidades. E a percepção e o pensamento de todo mundo é o mesmo. O carnaval de rua, ele é diferente do carnaval da escola de samba, porque você não tem o acesso controlado, né? Você não tem como criar protocolos, exatamente porque ele acontece na rua, porque ele pressupõe aglomeração, né? Carnaval de rua é toque, é contato, é encontro, é paquera, beijo na boca, é dividir a cerveja, é tomar a cerveja do ambulante, né, que está vendendo. Então, como é que você desconstrói tudo isso e coloca esse carnaval, por exemplo, num circuito de desfile, que não é a cara do carnaval de rua do Rio também, né? A gente sabe que Salvador tem essa característica, mas Recife, Olinda, Salvador, Belo Horizonte, Rio, não tem, Salvador sim, mas as outras cidades não têm essa característica. O carnaval ele é aberto, ele é espontâneo, ele é sem corda, ele é principalmente democrático, sem área VIP, sem cerceamento. Então, como é que você vai pensar em protocolos? Como é que a gente vai pensar em cercear o direito de ir e vir, de se tocar, de avançar? Então, nosso cenário é muito diferente do cenário das escolas de samba, que podem caminhar numa outra direção, até porque é muito mais no sentido do espetáculo, daquilo que a gente assiste, daquilo que a gente vê, e o nosso é um carnaval de interação, né? Um carnaval em que você, necessariamente, se não houver interação, é um carnaval de rua. Outro dia alguém falou assim, a gente pode fazer lives, a gente pode fazer a Rio Tour mandou até uma pesquisa sugerindo, e se a gente fizer uma arquibancadas, gente, não é carnaval de rua, né? Então, não é carnaval de rua. A gente está saindo de um carnaval para poder modular uma outra história que não será o carnaval de rua. E live também é simulacro, é uma simulação de um carnaval
Claro que a gente pode fazer lives com os blocos, a gente pode fazer isso tudo, mas é show, não é o carnaval. E aí, outro dia me mandaram até um vídeo que era um fulhão brincando dentro de casa, na frente da televisão, era muito engraçado, era uma espécie de um meme, em que o fulhão, ele corre de um lado para o outro, e ele faz uma corda e alguém está na televisão. Quer dizer, que coisa mais sem graça para o carnaval de rua, né? A gente que se fantasia, a gente que se junta, né? Eu falo porque o carnaval de rua ele começa no momento em que a gente quer, por exemplo, assim, qual é o nosso roteiro? Para que blocos nós vamos? De onde nós vamos sair? Da casa de quem? Né? Vamos fazer um café da manhã? Vamos começar? Vamos fazer uma fantasia coletiva? Não vamos. Então, tem tantas construções no carnaval de rua e tantas construções espontâneas. Para piorar, no nosso tabuleiro de xadrez, nosso jogo de xadrez, que eu costumo dizer que se tornou o carnaval de rua diante da pandemia, a gente ainda tem, assim, são muitos carnavais, não é um carnaval só, são muitas características diferentes, são muitas expressões e múltiplas expressões que não dá para a gente dizer assim, não, vamos fazer só dessa forma, vamos fazer assim. Então, a gente tem as orquestras de frevo, em Olinda, eu participei até de uma live com o pessoal de Olinda, lá do Cariri, né, da Confraria do Cariri. Você tem o frevo, você tem o samba aqui, a gente tem blocos acústicos, a gente tem blocos de artistas, a gente tem o cordão da bola preta, né? Hoje, no Rio de Janeiro, a gente tem um público de 10 milhões de pessoas no carnaval num período de 45 a 60 dias. É muita gente, né? É muita gente, um carnaval já enorme, mais ou menos 900 blocos entre os autorizados e os não autorizados, porque tem muito bloco chamado independente, clandestino, secreto, eles têm várias denominações. E assim, a gente não tem como dizer que todo mundo faz igual, que todos os blocos são a mesma coisa, a gente não tem as mesmas regras. Então, é um tabuleiro de xadrez difícil demais. Não acredito, viu, Robson, que não acho que a gente tenha clima, não acho que seria uma irresponsabilidade da nossa parte colocar o bloco na rua em fevereiro. Acho que não vai ter ainda condições de saúde sanitárias para isso. E acho que se a gente tiver que deslocar o carnaval, a data do carnaval, o calendário, para o carnaval de rua, pelo fato dele não ser um carnaval de apresentação, eu acho que a gente vai fazer uma celebração carnavalesca, e não exatamente um carnaval. Porque nós não vamos conseguir transferir um calendário de tão espontâneo que começa logo depois do Réveillon e que aí se arrasta até depois do desfile das campeãs, né? O monobloco aqui no nosso caso é o último que desfila. A gente não consegue pegar esse calendário e transferir esse calendário, né? E tem uma coisa, tem datas máximas para a gente aqui também, porque junho a gente não concorda, é o ciclo junino e a gente tem que respeitar os ciclos, né? É importante e a gente tem que ter reverência pelos ciclos. Nós estamos falando de festas populares, essa live é festas populares, e assim, seria uma hipocrisia, uma arrogância da nossa parte se a gente dissesse assim, acaba com o ciclo junino e vamos fazer carnaval. Não concordaria, eu não concordaria jamais com isso. Então, junho, para mim, é fora de questão. Julho é um mês que já fica muito apertado, né? Já está bem apertado. No Rio, em setembro, a gente já tem uma cidade se preparando para Rock in Rio e outros eventos. Então, os próprios organizadores já entendem, e a própria prefeitura, que seria forçar demais a estrutura da cidade para poder acolher tantos e tantos eventos ao mesmo tempo, que a gente não conseguiria. O que nos sobra? Nos sobra ir até abril. Ninguém sabe se a gente consegue até abril, então é muito difícil, tem muita coisa para a gente aguardar, tem muita coisa para a gente conversar. Quando eu falei, Robson, que eu ia aguardar, nós vamos aguardar o desenrolar dos fatos para estabelecer data, não data, se vai ser celebração ou não. Mas é certo que a gente não faz carnaval sem a vacina. Bom, tá aí um posicionamento muito importante da Rita Fernandes, balizando esse momento de dificuldade, os grandes eventos, não só o carnaval, os grandes eventos vêm vivendo. Ela lembrou um detalhe muito importante, ainda que surja a vacina, será que todos os eventos que estão sendo reprimidos pela pandemia vão querer acontecer ao mesmo tempo, num pequeno espaço de curto? E isso vai sacrificar toda a estrutura de qualquer cidade brasileira quando
quando acontecer esse momento, realmente é um outro desafio a ser enfrentado quando chegar esse instante. Eu vou fazer uma pergunta aqui para o Marcos Ferreira e para o Tarcísio Zanon daqui a pouquinho, mas antes tem uma participação aqui de um internauta que mandou uma pergunta para a gente, e você que está acompanhando a nossa live, a nossa mesa virtual no Congresso Brasileiro da Cultura, mande também a sua pergunta, participe, deixe o seu registro aqui no nosso chat, a gente está lendo todas as mensagens, ainda que não se fale aqui o registro de A ou de B, mas o fato é que estamos lendo todos, porque exatamente o tempo não vai permitir que a gente registre todo mundo. Mas deixe a sua pergunta, se ela for considerada pelo mediador como uma questão relevante, ela vai ser registrada aqui na nossa live. Quem deixou a mensagem identificou-se apenas como A Vida Está nos Detalhes. É o nome que está lá no registro, está lá no domínio, né? A Vida Está nos Detalhes. Muito bem, A Vida. Boa noite para você, né? Pergunta a todos, ele diz aqui, ó. Vocês acham que estabelecer uma data única de carnaval, assim que possível, com segurança, é o melhor a se fazer? Ou seria melhor o carnaval de São Paulo não ser na mesma data do Rio ou de Salvador? Vou perguntar para a presidente Solange Bichara, da Mocidade Alegre, o que acha disso. Essas datas, ainda que sejam fora do carnaval em si, elas devem coincidir ou cada um tem que fazer o seu quinhão, presidente Solange? Olha o microfone, vamos abrir o microfone para a gente ouvir a sua bela voz, por favor. Eu esqueço o microfone toda hora, eu abaixo. Bom, olha só, na realidade eu bem que gostaria que fosse diferente, que era para mim estar em todas, porque eu sou uma pessoa super festeira, gostaria de estar em todas, né? Fiquei muito triste que o Carnaval de São Paulo, eu fui contra Carnaval de São Paulo ir para sábado das campeãs, porque antes era sexta, e no sábado eu estava sempre no Rio. Esse ano eu não consegui, então fiquei muito triste, muito. E eu sou uma pessoa super festeira. Existe, inclusive o nosso prefeito, ele comentou que já existiu uma primeira conversa entre esses prefeitos das cidades do Rio, da Bahia e de vários locais. Eles já se conversaram, tiveram uma conversação, mas não ficou totalmente definido. É muito importante frisar, agora eu vejo a Rita falando, os meninos dos carnavalescos, o Marcos, o Zanon, cada um tem um cenário diferenciado para se colocar. E isso é muito importante, o valor desse debate, eu acho que para mim está sendo esse. Eu acho importante, que assim, como a Rita falou, o carnaval, ele existe uma data específica. Sendo nesse momento, pode ocorrer de serem datas diferentes, mas é porque o momento pede, não que seja isso, né? Ele é sempre numa mesma data, infelizmente, para mim ele deveria ser data fixa, mês fixo, tudo certinho, como é Réveillon, como é... Infelizmente ainda não é. Mas eu não vejo problema em ser diferenciado, até porque eu acho que festa é sempre festa, e tem esse lado da cultura, sim, tem esse lado de arremeter, cada cidade tem a sua forma de arrecadação, tem os seus eventos separados, que nem a Rita colocou, Rock in Rio, outras coisas que acontecem aí, que não acontecem aqui, né? E então, tudo isso é diferenciado no meu modo de ver. Para mim, ele pode ser tanto como uma data única, né? E pode ser diferenciado. Existe também o fato que a gente não deve deixar de levar em consideração, Robson, é que, infelizmente, muita gente já está nas ruas, nos bares, e em vários eventos, em várias coisas acontecendo com uma falta de responsabilidade. Claro que isso tudo também para nós vai acontecer, como a Rita falou, se houver a vacina. Eu não acredito que os órgãos vão permitir que a gente faça isso sem estar todo mundo devidamente calçado, né? Mas uma pessoa me perguntou, e já me surgiu em outras lives perguntas tipo, será que por ser carnaval e existir a data, as pessoas não irão para a rua? A gente também não sabe. Porque as pessoas podem ocorrer de querer montar seus blocos e irem para a rua, é diferente a situação, mas ela pode ocorrer. Então, são várias
coisas que acontecem. A pergunta é inteligente que ele colocou, mas eu acho que o momento pode nos levar a datas diferenciadas. Rita Fernandes. Pode ocorrer, não sei se vai ocorrer. Eu queria complementar uma coisa que a Solange falou, que é o seguinte, gente, nós não estamos dizendo que não vai ter carnaval, que as pessoas não vão para as ruas. Nós estamos falando do ponto de vista de quem organiza, quem tem uma participação institucional do carnaval. Então, todos nós aqui somos pessoas que representamos o carnaval a partir de alguma instituição, que temos uma oficialidade no carnaval. Isso não significa que eu não acredito, eu até acredito o contrário, eu acredito que vai ter um carnaval que a gente não conhece e não sabe como vai ser uma surpresa, né? Como aconteceu lá em 1919 e tal, mas eu acho que vai ser uma surpresa. Eu não acredito que as pessoas vão conseguir ficar nas ruas, nas casas, ainda mais verão e tal, mas as expressões, as formas desse carnaval, elas serão muito espontâneas e não estruturadas como nós fazemos, porque nós não podemos chegar para o mundo e dizer, não, nós vamos peitar e vamos fazer o carnaval, a gente tem que ter essa responsabilidade. Agora, presidente Solange, claro que vai ter bloco na rua. Também acho. Também acho. Eu estou dizendo que eu vou votar, mas eu tenho certeza que vai ter bloco na rua. Verdade. Muito bem, então, deixa eu perguntar para a secretária Ana Paula Vilaça, secretária de Turismo, Esportes e Lazer do Recife, essa questão que a Rita Fernandes apresentou. Caso o carnaval seja transferido para o mês de junho, Ana Paula Vilaça, você acha que o povo nordestino vai se sentir desprestigiado tendo uma festa de folia, tendo que invadir o ciclo junino, principalmente para o povo do Nordeste? O que você acha? Qual você acha que vai ser a reação desse povo? Ó, o microfone, por favor, Ana Paula. Vamos liberar o microfone. Isso. Aí. Desculpa. Eu acho que a cidade, que é caracterizada pela sua diversidade cultural, perde muito, né? Então, a gente não tem por que substituir uma festa por outra, né? Eu acho que a gente, na medida do possível, vai tentar conciliar, mas o São João é muito forte aqui no Nordeste, né? São outros artistas, outro tipo de música, outro tipo de cultura e tradição, que a gente não pode simplesmente, né, por um decreto, isso não se faz por um decreto, dizer que o carnaval vai ser no lugar de São João, né? Eu acho que o que caracteriza o carnaval no Brasil, de modo geral, é essa espontaneidade, a sua peculiaridade. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né, para não causar um transtorno, achando que a gente está fazendo o melhor, mas a gente tem que avaliar todos esses impactos, né, e não estar substituindo e achando que por um decreto a gente vai modificar uma cultura, uma tradição e principalmente, né, tirar uma festa tão importante Marcos que é o São Ferreira João e aqui do Tarcísio Nordeste. Zanon, vocês tendo que fazer um carnaval fora do mês de fevereiro, vocês vão se sentir peixe fora da água? Olha, Robson, a nossa preocupação maior hoje são com os trabalhadores do carnaval, né? Porque se a gente não fizer o carnaval de 2021 e passar para 2022, vai ser um ano de recesso e um ano de cultura que a gente não, os amantes do carnaval não vão ver, né? Então, assim, o nosso pensamento inicial é esse. É claro que se houver em julho aqui, a gente tem ouvido alguns dirigentes das escolas, né, fazendo um apoio total para que o carnaval aconteça em julho. Mas em julho também nós temos as Olimpíadas, né? Então as datas passam a serem suprimidas. E além disso, o carnaval também o carnaval do Rio, o carnaval de São Paulo, Parintins, a gente depende da mão de obra de vários profissionais para a execução desse carnaval, né? Então, é algo que a gente ainda está amadurecendo na cabeça de como esse carnaval será feito, né? Realizado. Mas é claro que assim, o nosso posicionamento é que ele exista quando toda a população já estiver vacinada, né? E que a gente, acho que todos nós, a gente tem visto que, pelo que os cientistas estão, né, falando diariamente, que até julho, talvez, a população mundial já esteja, se não inteiramente vacinada, né? Então, exatamente, só complementando o que o Marcos falou, a nossa preocupação
é como construir, porque o carnaval, a escola de samba, ele demanda um tempo, e um tempo longo de trabalho, né? E de mão de obra. Principalmente a gente vê que em São Paulo e o Rio hoje dependem muito da mão de obra de Parintins, e se a gente não tiver, se a gente tiver qualquer alteração nesse calendário, isso vai implicar diretamente na construção do nosso carnaval. Parintins é em julho. Então, os profissionais de Parintins vão ter que se dividir. Eu acho que em São Paulo é até maior a contribuição de Parintins do que no Rio. E isso vai impactar fortemente, porque existe essa equipe de artista nômade, né? Os artistas também, eles trabalham de maneira nômade. Muitos artistas trabalham, inclusive, em festas juninas e também trabalham no carnaval. Então, a gente tem que entender o nosso trabalho enquanto equipe. Então, a nossa equipe vai ficar dividida e a gente não sabe como construir. Muito bem, está aí a mesa realmente demonstrando muita preocupação, acima de tudo, nesse mar de incertezas que se transformou o Brasil. A gente está tratando aqui a questão cultural, mas o mar de incertezas está acontecendo em todos os segmentos da sociedade brasileira. Muito bem, deixa eu acionar aqui o CEO do Congresso Brasileiro da Cultura Rio 2020, o nosso querido José Carlos. É com você, Zé Carlos. Primeiro, boa noite a todas, né? Vou começar pela primeira pessoa que falou, a Ana, né? A Ana participou conosco lá no fórum, é uma honra novamente, viu, Ana? Né? É uma honra poder tê-la. A Solange, parceira de São Paulo, né, Solange? Aliás, né, aproveitei hoje, ó, vim com as cores, ó, da escola que eu comecei lá, ó, já viu, né, Vila Maria, né? Para dizer da onde viemos, Eu ia vir com a camisa do G5, mas como tem muita marca ali, falei, não, melhor não, fico na raiz, né? O Zanon, né, e o Marcos Zanon, né, e o Marcos Ferreira e o Tarcísio Zanon, é uma honra tê-los, né, os campeões do Carnaval do Rio, né, o espetáculo maravilhoso que vocês fizeram, vi o desabafo de vocês, né, no dia, eu achei tão bacana, né, falei, nós ganhamos, né, cara, achei muito legal, é uma honra tê-los, né, e a Rita Fernandes, né, que realmente é uma verdadeira representante dos blocos de rua, né, do Carnaval do Rio, né, que é a essência no primeiro momento, né, e que São Paulo descobriu o caminho, né? Muito, muito bacana. Boa noite a todos e a todas. Quando a gente tem a questão do Congresso, eu falo, né, que o turismo, né, não turismo, que o turismo, ele começa pelo turismo. Eu estou falando do turismo porque eu vim, viu, Ana? Eu tenho uma pergunta lá, né, que não estava na sua apresentação, até falei, a apresentação da Ana não tá com essa colocação aqui, né, que é a primeira cidade brasileira a receber o título de cidade de turismo criativo. Né? É a primeira cidade brasileira. E até anotei aqui, na minha colinha, e uma premiação que tem Barcelona, tem Paris, Amsterdã, Ibiza, Bangkok, Quito, né? Medellín e, no Brasil, o Recife. Somente o Recife, né? E até, antes de perguntar, antes de trazer minha pergunta a você, porque eu sei que você vai ter uma provocação, então vou guardar essa pergunta para o final, né? Mas que vão vir agora 2 vídeos, eu sei que vão provocar uma pergunta sua, mas a colocação que eu faço nesse momento é que, né, ouvindo, né, a todos, a gente entende que a cultura no Brasil, ela tem que ser vista como um setor econômico. Então, quando o setor econômico tem algum problema, o governo federal, ele vem com recursos e vem aportar nesse setor, junto com as possibilidades que o setor consiga, junto à prefeitura, junto ao Estado, aos parceiros investidores de outros anos, que nesse momento também podem acolher, podem também participar, né? Então, mas é fundamental que o governo federal responda, porque o Brasil, ele tem no Carnaval uma das suas maiores marcas. E quando você tem a questão, né, do turismo, o turismo, se ele não tiver a experiência embarcada, ele não é turismo mais. E a experiência que traz o Carnaval é absolutamente única. E no caso do nosso Brasil, única em todo o mundo. Não tem nada igual. Então você tem que trabalhar isso como um setor econômico. Então, se as escolas de samba, penso da minha forma, né? E aí eu convido vocês, mas eu imagino que seria bastante
prudente com relação ao Brasil, né, tomar conta desse setor, né? Então, apoiar as escolas de samba que sigam com as suas estruturas de produção, para que se não tiver pronto para esse carnaval, está pronto para o ano que vem. Porque se vindo a vacina, o segundo semestre ele anda por si só. Porque as escolas elas começam a movimentar, mesmo os blocos de rua começam a se organizar. Você tem a expectativa é que essa vacina venha no início, até o início do segundo semestre do ano que vem, mas muito difícil no primeiro. Então, deveria ser salvo, né? A produção tem que continuar, a máquina tem que continuar, porque em outros setores é isso que acontece. E a gente não vê de uma forma tão clara, né, no setor, né, da cultura, e que representa, né, aí tem números bilionários, né, que representa, né, aporte para todo o país. Então, de tudo que eu vejo, né, de toda a fala, essa é uma colocação particularmente, né, não do Congresso, mas do José Carlos, alguém que trabalha com a cultura, trabalha no carnaval e faz a cultura, o carnaval, seu modo de vida, né? E eu sou mais um, né, junto a vocês, né, a ter a perplexidade de um momento onde a gente tem que se reinventar, né, sem apoio. E cada um na sua cidade lutando para ver como pode melhor fazer. Mas, né, nesse momento, avançando um pouco no tema, aí até gostaria de até os próprios agora, nesse terceiro momento, né, todos perguntarem para todos debaterem com todos, fiquem todos muito à vontade. Eu acho que nós temos 2 vídeos de participação especial. Eu não sei se a produção nossa já pode soltar. Tá tudo certo? Podemos soltar os 2 vídeos? Se puder, então pode soltar. Olá, meus amigos. Desejo que vocês estejam bem. Meu nome é Pedro Anacleto, sou presidente do Ocupa Carnaval de Rua São Paulo. Este movimento visa, assim como vocês visam unir a cultura do Brasil, nós visamos unir os blocos de rua de São Paulo para melhor organizar o Carnaval de Rua de São Paulo. Já temos mais de 140 blocos junto conosco, pretendemos hoje, inclusive é a nossa apresentação da diretoria, expandir isto. Desejamos muito boa sorte, parabenizamos vocês por esse congresso e eu gostaria de deixar aqui uma pergunta para vocês sobre esse grande desafio de unir frentes tão diferentes da cultura. Como vocês pretendem fazer isto de forma prática? Como fazer o rock falar com o samba, vamos dizer dessa forma. Um forte abraço para vocês e o Ocupa Carnaval de Rua de São Paulo estará sempre presente com vocês para a união da cultura no Brasil. Olá, boa noite. Aqui é o Zé Cury, de São Paulo. Eu sou um dos fundadores e coordenador do Fórum de Blocos de Carnaval de Rua de São Paulo. E queria dar os parabéns aí para o Zé Carlos pela iniciativa desse congresso e me dizer honrado em estar participando com tanta gente que prestigia a cultura popular, traduzida em festas de rua e ocupação do espaço público, né? O Carnaval de São Paulo cresceu muito nos últimos 8 anos. Eu tenho participado disso desde lá de 2012, depois de ter rodado a minha vida inteira pelo Brasil todo. E o fórum foi criado por um grupo de fazedores de carnaval aqui em São Paulo, de carnaval de rua, focados em organizar a cidade para o crescimento que a gente viu que ia acontecer. O paulistano reassumiu a rua, o paulistano agora quer ocupar o espaço público, quer ter lazer diferenciado, livre e liberto, e o carnaval trouxe todas essas possibilidades. Fora a capacidade empreendedora que a cidade tem, que cada 2 pessoas que aprendem a tocar um instrumento, de repente resolvem e formam um bloco. Né? Hoje nós somos mais de 650 blocos aqui na cidade. E tem bloco grande, bloco pequeno, bloco médio, bloco de produtor, bloco de grupo de amigos, bloco feminista, bloco masculinista, bloco empreendedorista, temos todo tipo aqui de carnaval e todo tipo de música, né? E para isso ser um pouco mediado, nós criamos o fórum. A gente é apartidário, brigamos junto à prefeitura e ao poder público sobre os espaços que o carnaval precisa ter, e é disso que eu quero falar. Eu acho que o carnaval de rua no Brasil todo está precisando ser melhor considerado pelos governos e apoiado pelos governos dentro dos exemplos que eu conheço.
mais, né? Rio de Janeiro, minha cidade, São Paulo, Belo Horizonte. Eu acho que aí no Recife já a coisa já está melhor. Aliás, recebemos o Galo da Madrugada aqui, um abraço para Ana Paula Vilaça, secretária aí que a gente soube que está mandando bem no Carnaval de Recife, né? Para quem eu vou deixar uma pergunta, depois de explicar que aqui em São Paulo a gente entende que o Carnaval quem faz são os blocos, e o poder público precisa entender isso, nos colocando na mesa da organização do Carnaval, né? Isso é condição fundamental, nós não somos o único grupo que está batalhando por isso. Grupos novos de ativismo no Carnaval estão nascendo, temos o Ocupa, tem o Arrastão de Blocos, tem a Ubicresp, todo mundo se organizando por um bem comum, que é ocupar bem os espaços e ter serviços para todos os níveis de Carnaval. Então, já mandando também um abraço aqui para a nossa presidente da Mocidade, que é super, né? A Mocidade é distribuidora de mestres de bateria no Carnaval de Rua, né? Um abraço para Rita Fernandes também, minha companheira de estudos de Carnaval aí. Para Ana Paula Vilaça, fica essa pergunta sobre o meu desconhecimento do Recife. O poder público e o Carnaval no Recife tem que tipo de namoro ou de casamento? Posso saber? Um grande abraço, bom congresso para todos. Ana Paula, por favor. Você viu, aliás, até antes, viu, Ana? Você viu a provocação, né? O pessoal quer participar da decisão, o pessoal quer participar do planejamento. Que aí depois eu vou até perguntar também para a Rita e lá para Solange, que ela tem, e nos carnavalescos, que vocês têm a experiência de participarem da construção, né? Pelo carnaval como ligas, né? E então, começando com a Ana, por favor, Ana, a provocação foi sua, né? Foi para você, né? Bom, primeiro, Zé Carlos, para esclarecer nesse título que Recife tem, né, como cidade criativa, a gente conseguiu esse reconhecimento internacional justamente pelo turismo criativo, que é esse turismo de experiência. E um dos nossos maiores produtos é, sem dúvida, o Carnaval, a experiência que as pessoas podem vivenciar, por exemplo, na Bomba do Emetério, que é onde se fazem as fantasias do nosso Carnaval, onde as pessoas podem tocar os instrumentos do Carnaval durante o ano inteiro. Então, o Carnaval do Recife, acontece o ano inteiro, as pessoas podem vivenciar experiências únicas nos locais, na comunidade onde é produzido todo o Carnaval do Recife. E em relação a esse planejamento, né, a Prefeitura do Recife tem uma gestão extremamente democrática, participativa, a gente tem Conselho de Cultura, as atrações são definidas pela comunidade, né, então são 46 polos espalhados, né, pela cidade, então isso tudo é discutido, né, identificando o perfil da população, daquele público-alvo, para que essa construção seja coletiva, a gente escuta os artistas, a gente escuta, né, os diversos atores da sociedade para elaborar essa programação, né, tendo claro esse viés de ter atrações pernambucanas, né, como eu falei, são 99% de atrações pernambucanas para valorizar a nossa cultura, a nossa tradição. A gente tem um carnaval autêntico, um carnaval que retrata o que é o Recife, mas esse planejamento ele é extremamente participativo, sim. Ok, maravilha. Muito bem, está chegando mais uma pergunta aqui de um internauta. Pergunta para Rita Fernandes, da Sebastiana. Você acha, Rita, que os blocos improvisados que saírem no Carnaval, mesmo sem vacina, podem manchar a imagem da festa? É o Tiago Ribeiro quem está perguntando para você, Rita. Eu já tinha lido ali a pergunta do Tiago. Não, Tiago, eu acho que manchar não. Na verdade, eu acho que não é bloco improvisado, assim, não dá para saber o que vem. Eu fiquei pensando, vai ter gente que vai juntar os amigos e falar assim, vamos descer, né? Eu moro, por exemplo, numa rua que tem 5 blocos que desfilam. Eu moro na General Glicério, que é uma rua sem saída. Então, só na minha rua, normalmente tem 5 blocos oficiais. Rita, eu ganhei. Fora isso, o pessoal... Na minha tem uns 10 blocos na minha rua. Eu moro na rua Campos Salles, na Praça Afonso Pena. Qual que é a sua, essa curiosidade? Hoje é a Praça Afonso Pena. Os blocos e todos eles entram na Campos Salles, na minha rua. Mas
que é bom, né, de desfilar, de fazer bagunça em rua, assim. Mas só aqui embaixo tem os 2 botequins. Então, fora... O que eu falei, Thiago, é o seguinte... a gente já desce para ir para o botequim, para beber junto, e aí vira um samba, aí vira, vamos fazer uma costela, um churrasco, ir na rua. Eu estou falando desse tipo de coisa. Eu acho que esse vai ser o carnaval. Eu não estou achando que vai ter bloco organizado, nem nada disso, não. Eu acho que vai ter muito na moda fanfarra no Rio, o pessoal sai tocando aquela coisa acústica. Vai ter gente que vai sair tocando, e aí vai juntar uma meia dúzia. O problema é que se um sai tocando, e se só tiver aquele, vai juntar um monte de gente, né? Então, eu não sei, eu acho que não... É muito cedo para a gente afirmar qualquer coisa, eu acho que é melhor esperar, né? Eu queria falar com a Ana, mas eu acho que a Ana deu uma saída sobre o carnaval. A Ana está aí. Ô, Ana, eu passei o carnaval, este carnaval de 2020, eu passei em Recife Olinda. Eu só peço atenção para o horário Coisa boa. da mesa aí já, tá? Tá. É só para dizer, é o carnaval realmente assim de diálogo, do que o Zé falou, de diálogo entre quem faz carnaval e poder público disparado, é o carnaval pernambucano dá de 1.000-0. Eu peço que o nosso próximo governante do Rio de Janeiro vá lá aprender um pouco, que a gente está precisando disso, viu? Sentar na mesa para dialogar, conversar com quem sabe fazer, porque não adianta querer inventar uma roda que não conhece, uma roda quadrada. Até inclusive, eu até participo também, até perguntando também com a Solange, né, Solange? Tá, antes de ir para os carnavalescos, amigos, vocês participam da construção do carnaval, vocês vão lá, conversam. Aliás, a discussão, a criação vem das escolas, diferente dos blocos, né, a Rita, que pelo que eu vejo de São Paulo, eles participam muito pouco da construção. A coisa é de cima para baixo, né? Quem faz o carnaval são os blocos, mas quem faz as regras não os convida para a mesa de criação deste negócio. Mas no Rio é igual, tá? No Rio está igual. No Rio está igual. Desde que esse prefeito assumiu, está a mesma coisa. Exatamente. Depende o cenário aqui do momento, né? O cenário aqui ele é meio diferente, por quê? Justamente por causa dessa liderança, né? O prefeito daqui ele é totalmente aberto ao carnaval, uma pessoa participativa, não temos o que reclamar, somente agradecer, né? É uma realidade. Volto a dizer, a gente tem as mesmas dificuldades que os meninos do Rio estão tendo, nós também, porque a gente está com vários funcionários parados, querendo trabalhar, e ainda não temos uma data definida. Isso sim nos impede, mas já temos uma sinalização diferenciada da de vocês aí, né, que é, no caso, a nossa prefeitura. E, na hora desse organizacional, a nossa total liberdade é muito grande com esse órgão. É muito a facilidade de conversação, de atendimento e tudo mais. E quando a gente sentou para decidir esse próximo carnaval, se será em 2021 ou estaremos trabalhando para 2022, que a gente não saiba e possa ter um outro tipo de evento fora de época, porque se for isso, Carnaval 2022, a gente guarda o enredo e vamos trabalhar para 2022. E pode ocorrer um evento paralelo em julho, Carnaval de Inverno, algo diferenciado, né? A gente não sabe, pode ocorrer. Então, a gente está trabalhando com possibilidades, mas deixando bem claro que os órgãos estão trabalhando junto com a gente. E antes da gente ir para as mídias, eles conversaram conosco e logo em seguida nós não anunciamos as escolas de samba, por quê? O prefeito teve o cuidado de chamar todas as lideranças de blocos, ele falou, nós não vamos divulgar nada, enquanto não conversarmos com as lideranças dos blocos e tudo que ocorre na cidade nesta época, que eu achei fantástico. A educação, o respeito e a qualidade de se tratar todo mundo de igual para igual. Né? Por conta da pandemia, não podemos estar todos juntos. Porém, ele não deixou a gente anunciar até que todos fossem comunicados do que seria feito, né? E se todos estavam de acordo. E isso eu achei fantástico também. É maravilhoso a gente saber que a gente tem uma representatividade diferenciada. Nesse sentido, prefeitura, quero deixar claro, porque aqui o órgão que nos apoia é esse. Vocês ainda têm outro, né? Governo, de estado e tudo mais. A gente é a prefeitura só aqui.
em São Paulo. Bom, mas de qualquer maneira, Solange Bichara e Ana Paula Vilaça estão botando um pouquinho de água na boca da gente aqui do Rio de Janeiro. Rapaz, Ana, você veio aqui, vou te falar, a Ana veio aqui para mostrar para a gente. Então, e olha que ganhou em cima, você ganhou o prêmio em cima de São Paulo e Rio de Janeiro, hein? Impressionante. Parabéns, hein? Gente, estamos chegando ao final da nossa primeira mesa virtual aqui no Congresso Brasileiro de Cultura Rio 2020. Está vindo a segunda mesa aí, tão atrativa quanto essa, mas eu queria deixar uma mensagem de esperança nesse momento, e para isso eu vou solicitar a participação do Marcos Ferreira e do Tarcísio Zanon, porque eles são artistas, eles que desenvolvem o processo de criação, e eles que, na minha opinião, poderiam deixar essa mensagem de esperança, porque a gente está num mar de incertezas, muitas dificuldades, a live mostrou isso claramente para o público internauta, mas tem que ter saída. Saída precisa existir. Marcos Ferreira e Tarcísio Zanon, o que vocês poderiam deixar de mensagem como esperança nesse momento de dificuldade, nesse momento de pandemia? Bom, Robson, a gente entende que esse próximo carnaval vai ser um carnaval assim da revanche, né? Como foi em 2019, o carnaval dos sobreviventes. Então a gente quer deixar a mensagem para que todo mundo se cuide, né? Essa doença maldita está aí na rua, vencendo muita gente. E claro que a saudade é grande, né? Eu acho que os abraços calorosos, como bons cariocas e sambistas que somos, fazem falta, né? O fervilhar das nossas quadras durante o ano. Mas, fora isso, a gente entende que esse próximo carnaval, quando houver, vai ser um carnaval de retomada da vida, né? De retomada social, em que as pessoas vão curtir no bloco, no cordão ou na escola de samba como se fosse o último carnaval de suas vidas, né? Então, a mensagem que a gente deixa para as pessoas é que ensaboem as mãos, né? Como premeditamos nesse carnaval, se cuidem, porque oficialmente estejam no carnaval oficial, né? Quando os nossos estados permitirem, que isso é muito importante, também as pessoas se cuidarem para que a pandemia não se prolongue, né? E que esse próximo carnaval o teor vai ser o sentimento, né? Eu acho que entre todas as escolas de samba do Rio e de São Paulo, dos enredos escolhidos até agora, eu acho que a positividade, né? O olhar sobre a vida, o olhar humano, os enredos que tocam a alma os que vão prevalecer daqui para frente. Então, é isso a mensagem que eu tenho para deixar para todo mundo, e que, claro, que todos nós estamos com muita saudade do carnaval Zanon, ensaboa, né? Zanon, ensaboa! E Robson? Estou ensaboando todos os dias, e assim como diz o título do nosso enredo, eu acho que é muito pertinente para esse congresso. Não há tristeza que possa suportar tanta alegria, que foi retirado de uma marchinha do Clube dos Democráticos, um dos primeiros clubes do Rio de Janeiro, carnavalescos, né? Então, a gente precisa olhar para a nossa história de cultura, nossa história de carnaval, e ver que existe esperança, né? Existe esperança. Existiu há 102 anos atrás, o povo carioca se reconstruiu de uma pandemia muito pior do que essa, porque não existia comunicação, não existia saúde, só existiam casos de saúde, e ainda assim as pessoas conseguiram se sobrepor tudo isso. Foi o primeiro ano em que o samba se tornou o maior ritmo do carnaval, e assim, o brasileiro, o carioca, ele tem uma qualidade ímpar de conseguir ressignificar a dor, né? Então, eu acho que esse é o nosso momento, é o momento da gente se cuidar, se preparar. Estamos aguardando, nos preparando para quando o próximo carnaval chegar. Então, eu acho que o nosso coração, o nosso sentimento de todos que estão aqui, que amam o carnaval, que amam a cultura, é um sentimento de cuidado. A gente precisa esperar da ciência, mas eu volto a dizer, não há tristeza que possa suportar tanta alegria. Maravilha, estamos chegando ao final, então, da primeira mesa virtual da terceira rodada do Congresso Brasileiro da Cultura Rio 2020. A segunda mesa está vindo aí na sequência também com debates bem interessantes. Para esse encerramento, eu gostaria de citar o jornalista Pedro Bial, que recentemente falou algo realmente importante demais.
Essa pandemia está revelando a importância de 3 segmentos que estavam sendo simplesmente surrados, apedrejados no Brasil. O SUS, Sistema Único de Saúde, estava sendo desmontado e a pandemia revelou a importância do SUS. A imprensa brasileira que trouxe todo o noticiário e orientou e informou muito mais do que os governantes. A gente viu isso por aí, muito mais do que os governantes. A imprensa brasileira, tão atacada, foi primordial nessa pandemia. E a cultura? A cultura brasileira, a população recorreu às lives, musicais, as lives de debate como essa daqui, como a que Tereza Cristina, cantora e compositora, vem fazendo, e isso tirou muita gente do processo de depressão, tenham certeza. A cultura brasileira teve um papel simplesmente fantástico nessa pandemia, sem apoio, sem prestígio, mas se fez presente quando foi chamada. Muito obrigado. Até me perdoe, viu? Me perdoe até te cortando, né? Me perdoe até antes, mas até a live poderia durar mais 1 hora tranquilamente. Agora que começamos a esquentar, né? Infelizmente, né? Nós vamos ter que parar. E eu pensava que 1h30 seria muito, né? Se mostrou muito pouco, né? Para a gente explorar tudo que a gente poderia conversar e avançar. Mas é só o início. E até para não deixar a pergunta no ar que fizeram, como é que vai colocar rock, etc., a ideia é que o ano que vem seremos um grande encontro presencial, onde a cultura terá sua feira como outras áreas têm, né? Então, isso é só o início, tá? Por favor, encerramento, porque o pessoal não está conseguindo entrar na outra live, que eles precisam subir na sala. Então, vamos lá. Quero agradecer especialmente a Ana Paula Vilaça, que fez esclarecimentos importantíssimos e mostrou a grandeza, a forma robusta do Carnaval do Recife. Muito obrigado, Ana Paula Vilaça. A presidente Solange Bichara, da Mocidade Alegre de São Paulo. Alô, vermelho e branco. Alô, gente da Mocidade Alegre. Que barato ter a participação de vocês aqui. Rita Fernandes, mais uma vez, querida Rita, um beijão no seu coração. A Rita é um soldado de primeira hora da folia, da cultura desse país. Que barato ter você mais uma vez aqui, Rita. E Marcos Ferreira e Tarcísio Zanon, simplesmente campeões do Carnaval 2020. Que tamanho prestígio que vocês emprestaram para o nosso congresso. Muito obrigado a todos os debatedores e especialmente muito obrigado a você, internauta, que acompanhou até aqui participando. Continue porque vem a segunda mesa aí e ela será igualmente fantástica. Obrigado. Muito obrigado, gente obrigado do Samba. Obrigado, defensores da cultura. Zé Carlos, CEO do Congresso Brasileiro.